Fala Alfredão, fala Jéssica, eu aqui ó, Bilbilzão do Bilbil Sabe, canal no Instagram, segue lá. E você aqui no Não Perca a Cabeça, tamo juntão. Trabalhar hoje um assunto importantíssimo. Quero dar continuidade a essas aulas que a gente tem feito aí com relação à bioquímica. A bioquímica trabalhando hoje ainda as enzimas que são de natureza proteica. Lembra disso? É claro! As proteínas formadas por uma sequência de aminoácidos e esses aminoácidos apresentarão uma molécula mais complexa, né? Formarão uma molécula mais complexa e essa molécula mais complexa, no caso, com ação enzimática. Lembre-se, a forma espacial desta molécula determina a sua função. Então, logo, se eu perco essa forma, eu perco a função. Não esquece disso, por favor, por favor. Cada enzima apresenta uma forma específica, uma função específica que vai atuar sobre um determinado substrato. Mas para aí, calma aí. O que é uma enzima? Enzima nada mais é do que um biocatalisador. É uma substância que funciona como um catalisador dentro de um organismo. Como é isso, Bilbil? Como é ser um catalisador? Preste atenção no seguinte. Catalisar é uma reação, né? Vou realizar uma reação química. E catalisar quer dizer aumentar a velocidade disso. Eu vou aumentar a velocidade da reação química, fazendo com que ela ocorra, obviamente, mais rápido. Observe esse gráfico. Eu quero que você entenda que esse gráfico, aqui a gente observa os reagentes tendo em reação, formando o produto. Foi ou não foi? Nesse gráfico fica claro isso pra gente. Só que o que eu quero que você entenda? Que uma enzima ou um catalisador vai fazer com que essa reação ocorra mais rápido. Tá vendo esse ponto mais alto aqui no gráfico? Esse ponto representa o que a gente chama de... Eita, fugiu o nome agora. Complexo ativado. O complexo ativado quer dizer o quê? Quer dizer que todos os meus reagentes têm energia suficiente para reagir. E aí eles formam o produto. O que é que um catalisador faria? Ele faz com que esse complexo ativado seja atingido mais rapidamente. A energia que o meu reagente tem até chegar ao complexo ativado é o que a gente chama de energia de ativação. É a energia necessária para ativar a reação. Então, um catalisador, uma enzima, nada mais, nada menos, faz o quê? Diminui essa energia de ativação. Faz com que o complexo ativado seja atingido mais rapidamente. Consequentemente, a minha reação ocorre mais rápido. Deu para entender isso? Só que eu quero que você entenda o seguinte. Cada enzima tem uma temperatura ótima para o seu funcionamento, tem um pH ótimo para o seu funcionamento e vai variar também sua ação aí com a concentração de substrato. Como assim? Vamos pensar primeiro na concentração de substrato. Você comendo. Quanto mais você bota alimento para dentro, mais enzimas ou menos enzimas eu vou precisar? Mais. E a enzima que tá lá? Ela tá vendo que tá chegando mais comida. Tá chegando. Ai meu Deus, esse cara não para de comer, não para de comer. Tá chegando comida. Ela vai precisar, para que a reação ocorra mais rápido, para que a digestão ocorra mais rápido, trabalhar mais ou menos? Muito bem, mais. Então, eu preciso trabalhar mais. A enzima precisa trabalhar mais. Quanto mais substrato tiver, maior a atividade enzimática. Então, olha o gráfico como é que é. Quanto maior a concentração de substrato, mais a enzima trabalha. Só que chega um ponto onde ela fica constante. É o que a gente chama de ponto de saturação. Quer dizer que a minha enzima está trabalhando o máximo possível para que essa reação ocorra. Mesmo que eu aumente a quantidade de substrato, ela não vai aumentar essa atividade. Por quê? Já está no máximo. Foi ou não foi? Tranquilo? Outro fator que interfere na atividade enzimática é a temperatura. Na maior parte das questões que você vai fazer aí em vestibulares que saem aí pelo Brasil inteiro, essa temperatura é de 36,5, 37 graus. Isso quer dizer que nesta temperatura, tranquilo, funcionamento perfeito. Temperaturas acima ou abaixo, ela já não funciona bem. Abaixo, o grau de agitação das moléculas, ela começa a diminuir. Sendo assim, a velocidade da reação diminui. Agora, se eu chego no 37, vamos botar 37 como padrão, 37 graus, ela está no seu grau de agitação perfeito para que a reação ocorra. Se eu aumento essa temperatura, inicialmente, o aumento da temperatura, consequentemente, vai aumentando o grau de agitação das moléculas e, consequentemente, aumenta a velocidade da reação. Só que o que é que eu quero que você entenda? O início desse aumento, ele é benéfico. É o que acontece quando você está com febre. Ai, meu Deus, eu estou queimando em febre. Ai. Isso é uma reação do teu corpo para quê? Peraí, aumenta a temperatura dele, porque o organismo dele foi invadido. Eu preciso que o sistema imunológico atue mais rapidamente. Consequentemente, eu elevo essa temperatura e aí esquento o organismo para que a reação ocorra mais rápido. Só que calma aí, isso não pode esquentar aí.
estoura. Não, calma, calma. É até um certo limite. Se a gente colocar 40 graus aí como um limite, 41, tu tá funcionando ali. Passado disso, galera, o que é que vai acontecer? Começa um processo chamado de desnaturação. A enzima, essa molécula, começa a perder a sua forma. Sofrendo essa desnaturação, ela muda de forma. E lembra que a gente falou lá no começo? Se eu perco a forma, perco a minha função. E aí começa a comprometer a funcionalidade dessas enzimas. E várias enzimas no teu corpo começam a ser prejudicadas, né? Então isso aí faz com que a pessoa comece, ó, a delirar. Ai, meu Deus! E começa a viajar aí delirando. Foi ou não foi? Já passou por isso? Engraçado, né? Existe um outro fator que é o pH. O pH está relacionado com a concentração de H+. Essa concentração de H+, interfere na forma da molécula, interfere na forma da enzima. Consequentemente, pode mudar a forma dela. Cada enzima tem um pH ótimo para o seu funcionamento. Por exemplo... Não tem exemplo. Na boca, se a gente for analisar o nosso sistema digestório, na boca a gente vai ter um pH em torno de 7, neutro, o que é bom para pitialina, também chamada de amilase salivar. Foi ou não foi? Agora, sai da boca, você deglutiu, vai para o teu estômago. Lá no teu estômago, o que é que acontece? No seu estômago, o pH é em torno de 2, 2,4. É muito ácido. A pitialina que estava funcionando na boca não funciona mais no estômago, mas a pepsina no teu estômago funciona. Quando sai do estômago para o intestino, aí eu já tenho um pH em torno de 8, que já é bem alcalino. A pepsina que estava funcionando no estômago para de funcionar no intestino, e aí os sucos pancreático e o suco entérico com suas enzimas vão funcionar perfeitamente no intestino. Então existem 3 fatores que interferem na atividade enzimática: concentração de substrato, temperatura e o pH que acabamos de falar. Da mesma forma que existem as enzimas que aumentam a velocidade da reação, eu quero que você lembre também que existe o inibidor. O inibidor é uma substância que, ao contrário da enzima, diminui a velocidade da reação. Se a enzima aumenta a velocidade da reação, o inibidor diminui, faz com que o processo ocorra mais lento. Então, naquele primeiro gráfico que a gente viu, ao invés de eu ter uma curva abaixo do normal, como é na enzima, eu vou ter ela acima. Sendo assim, o inibidor ele aumenta a energia de ativação, por isso que ela ocorre mais lentamente. Quantas inibições eu tenho? Basicamente 2 tipos: reversíveis e irreversíveis. As irreversíveis são aquelas que, quando o inibidor se liga ao substrato ou à enzima, ela é inativada por completo. A reação não ocorre mais. Parou. Não vai acontecer mais. É o que acontece com o cianeto quando ele entra na cadeia respiratória da mitocôndria. Ele bloqueia esse processo e aí, ó, paralisa a reação como um todo. Paralisa, não vai funcionar. Vai para. E não tem como reverter mais isso. Lembra da situação que aconteceu lá na Boate Kiss? Poxa, lamentável aquilo ali, né? Mas o cianeto que foi inalado ali paralisou a cadeia respiratória da mitocôndria. E a mitocôndria, ela fornece energia. Se paralisou aquele processo de fornecimento de energia, logo a pessoa não teria como manter-se ali. Agora, os processos reversíveis, eles podem ser competitivos e não competitivos. Competitivo é quando o inibidor e o substrato competem pelo mesmo local na enzima. Olha a forma desse inibidor e a forma do substrato. Eles se encaixam perfeitamente no mesmo local, chamado de sítio ativo da enzima. E aí os dois vão competir por aquele local. Se eu tiver mais inibidor, o inibidor prevalece, se liga à enzima, paralisa a reação. Agora, se eu tiver mais substrato, a reação volta a ocorrer. Ela ganha, ela prevalece, o substrato prevalece, retira o inibidor dali e se liga à enzima. Então o processo volta a ocorrer. Na competitiva, basta aí eu saber quem tem maior concentração. Já na não competitiva, o inibidor se liga em um outro sítio, chamado de sítio alostérico, em um outro local na enzima. Quando ele se liga ao sítio alostérico, ele muda a forma da enzima e aí perde a forma, perde a sua função. Galera, alguma dúvida? Não? Então por hoje a gente fica aqui. Valeu, galera! Aqui é o Bilbilzão do Bilbil Sabe, e você aí, não perca a cabeça. Tamo junto, família! Vem comigo e até a próxima. Tchau!